Sou muito grata ao universo. Bom, gente, esse aqui é o meu canal Realidade Aparente. Meu nome é Mônica Bianchi e hoje eu vou entrar com um novo vídeo aqui no canal super interessante para que a gente possa modificar como a gente age, como a gente pensa e o que a gente faz aqui com as pessoas. Esse vídeo é uma continuação de 5 vídeos, que tem aqui no canal. Esse assunto, gente, esse aqui vai ser o segundo, Esse segundo vídeo, a gente vai falar hoje sobre o traço de caráter oral. O primeiro vídeo que tem aqui no canal é o traço de caráter esquizoide. Vão lá e pesquise qual é o traço que vocês utilizam hoje, aqui agora, para que vocês possam entender vocês e entender as outras pessoas também, para poder conviver com as outras pessoas bem melhor aqui na Terra, ok? Vamos lá. Esse traço de caráter oral, ele é muito interessante. Ele é a segunda fase da criança de quando ela sai da barriga. A primeira fase é dentro do ventre. Vamos lá, tá no primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo, quando a criança sai do ventre. E é muito interessante a gente descobrir isso. Por quê? Porque a gente vai saber o porquê que a gente faz o que faz e o que a gente pensa e como a gente age com as outras pessoas. É a partir daí que a gente vai se entender. Então vamos lá. Essa fase chamada de oral não tem nada a ver com doenças, parte de corpo, em questão de nomes. Não, isso aqui foi Rashni, um psiquiatra que colocou o nome nos 5 caráteres para que ele pudesse explicar melhor pra gente poder entender cada fase da pessoa. Ok, gente? Então essa segunda fase, que é chamada de oral, ela acontece na fase da amamentação. Sim, pessoal, na fase da amamentação. É quando a criança nasce. E essa fase é a fase que a criança, ela começa a colocar tudo na boca. Ela começa a colocar brinquedo na boca, ela começa a colocar a mão na boca, tudo vai para a boca. Então ela utiliza essa área da boca. E essa é a fase que a criança começa a ter percepção dos seus 5 sentidos, que é tato, paladar, olfato, visão e audição. Então ela começa a ter a percepção da vida dela, que nessa fase ela tem como se comunicar com as mães ou com quem está cuidando dela, Mas geralmente assim a fase da amamentação é mais as mães, mas pode acontecer de ser o pai, ser a avó, ser a tia, qualquer pessoa. É a fase da amamentação, esse é importante. E como ela utiliza essa fase da amamentação, ela utiliza a boca. Então a criança, para se comunicar, como ela não fala ainda, ela chora, gente, ela bota a boca no trombone e não quer saber, Ela faz que ela chora muito. E essa fase é a fase mais complicada do ser humano. Por quê? Porque é a fase que a criança quer ter uma coisa e ela não consegue ter devidamente aquilo que ela está pedindo. Então ela continua chorando. Aí a mamãe o que é que faz? Toma uma chupeta. Gente, eu fiz muito isso, infelizmente. Como eu não tinha conhecimento, eu fiz isso. Aí a criança continua chorando mesmo com a chupeta. Aí a gente vai dar a mamadeira. Também fiz muito isso. Tenho certeza que muitas mamães fazem e fizeram isso. Por isso que eu estou postando isso para vocês, porque isso vai gerar consequência no futuro para esse ser humano. Então vamos lá. Quando a mamãe não consegue atender devidamente as necessidades e o desejo dessa criança, então qual é a maior dor que ela está sentindo no momento? A dor do abandono, gente. Ela se sente abandonada porque ela não está sendo realizada naquilo que ela está pedindo. Porque a criança pode estar com dor, ela pode estar com calor, ela pode estar com febre, ela pode estar com frio, com fome, pode estar cagada, pode estar chichada, a roupinha dela pode estar incomodando. Então ela faz o quê? Ela bota a boca no trombone mesmo, ela começa a chorar. Mas como a mamãe não sabe desse conhecimento, que é a fase de que ela está usando as suas 5 percepções, os seus 5 sentidos, então a mamãe só faz o quê? Mamadeira ou chupeta. Então aquela dor daquela criança começa a aumentar o abandono. Ela se sente abandonada, ela se sente que não está sendo realizada devidamente as suas necessidades
né? Então ela começa a se sentir triste, abandonada, ela começa a achar que a mamãe não ama ela mais, né? Ela começa a achar que tudo tá ruim, que tudo não presta. Por quê? Porque nessa fase é a fase que ela tá querendo ser entendida, mas as mamães não sabem disso. Aí ela continua dando a chupeta. Ou também acontece da mãe também não saber sobre isso, o que ela faz? Ela pega a criança, bota no berço, também fiz isso, viu, gente? Também, infelizmente. Coloca a criança no berço e tola a mamadeira e sai. Vira as costas para a criança. Aí a criança se torna mais ainda abandonada. Ela acha que o mundo dela é só tristeza, é só dor de abandono. E isso reflete, infelizmente, no mundo de hoje. No que vocês estão passando, essa tristeza, essa mágoa, esse rancor, esse abandono. Então reflete tudo isso hoje, né? E quando acontece isso, o corpo da pessoa, gente, e a mente, ela trabalha junta, né? Reich disse que o corpo e a mente é um só. Então, um ajuda o outro. Então, essas pessoas, para que elas não se sintam abandonadas, tanto no colo ou como no berço, ela começa a ter a percepção do mundo como uma dor, como uma tristeza. Aí o que ela faz? Ela se sente mais triste ainda, mais abandonada ainda. Então, são aquelas pessoas, gente, que elas usam muito as emoções dela, né? Ela, para ser atendida por um outro ser humano, que quando ela era pequena, ela botava a boca no trombone e não conseguia resolver os problemas dela. Então, o que ela faz? Ela usa suas emoções. São aquelas pessoas que estão dando carinho assim, e quando você olha, chega a dar pena dessa pessoa, né? Ela conversa pelos olhos. São aquelas pessoas que são extremamente choronas, são aquelas pessoas que são bastante emotivas, são aquelas pessoas que usam muito a emoção dela para transferir aquela emoção para não sentir dor, né? Aquela dor do abandono que eu falei para vocês. Então ela usa demais essa área. E o que acontece também com essas pessoas? Quando elas começam a utilizar a mente, né? Também acaba refletindo no corpo dela. São aquelas pessoas mais fofinhas, mais gordinhas, mais peso. Então, para que elas não se sintam sozinhas, abandonadas, o corpo é como se fosse uma defesa. Faz isso para que as pessoas tenham, peninha, que gostosinha, que fofinha. Você pode ver com uma criança bochechudinha, gordinha, você tem vontade de apertar, vontade de morder. Por quê? Porque na fase da amamentação, ela não foi devidamente atendida nas suas necessidades, que reflete hoje. Por que muita gente se mata em cima do regime? Por conta disso, gente. Acha que é porque tá comendo muito. Mas se vocês pararem e observarem, as pessoas que são gordas, elas não comem muito. É mais fácil uma pessoa magra comer mais do que uma pessoa gorda comer mais. Porque ela acha que sempre se ela comer, ela vai engordar mais. E na realidade tudo está aqui, na mente, que reflete no corpo. Aí essas pessoas, quando elas mudam o corpo, elas acham que tem que corrigir o corpo. E não é o corpo que tem que ser corrigido, é a mente. É voltar, é reprogramar o seu cérebro, pessoal, para que vocês saiam do abandono. São pessoas que querem sempre pessoas junto delas. São pessoas que se sentem tão abandonadas, elas não conseguem ficar sozinhas. Elas não conseguem ficar... Vocês podem observar, tem sempre uma turminha junto dela. Tem sempre pessoas brincando muito com ela. Ela acaba até se tornando até o bobo da corte. Por quê? Porque ela se submete a isso aí para ter pessoas perto dela. Né? O sentimento de abandono dela é tão grande que ela não consegue se sentir só e nem consegue resolver seus problemas sozinha. Por quê? Porque quando criança ela não foi devidamente atendida nas suas necessidades. Então, mamães, papais, tios, vovós, que quando estiverem nessa fase de amamentação, pegue seu bebê no colo, observe, fique só você e ele, olhe dentro dos olhos dele, para que ele se sinta amado, protegido. E quando ele se sente dessa forma, quando ele cresce, ele vai também se sentir dessa forma. Ele vai se sentir amado, protegido. Toda criança que passa por essa fase de abandono na
ação, ela sempre vai crescer dessa forma, o cérebro vai trabalhar sempre nessa forma. Então tudo que ela fizer na vida dela, ela vai sempre se achar rejeitada, abandonada. Tá dando para entender, pessoal? Porque a gente precisa saber realmente desse assunto para que a gente possa melhorar tanto a vida dos nossos filhos como a nossa, porque vocês também passaram por isso, mamães. Eu não estou culpando mamães, nem papais, nem ninguém. Mas por quê? Para a gente quebrar esse ciclo vicioso, né? Eu passo para o meu filho passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho, gente. Se a gente não aprender sobre isso hoje, agora, como é que a gente vai passar isso para os nossos filhos, para os nossos descendentes, que vai continuar nesse erro? Por que muita gente hoje fala muito do mundo das outras pessoas? Ah, essa pessoa é muito fria, ah, essa pessoa é muito chata, essa pessoa é muito arrogante. A gente não deve criticar nem reclamar de ninguém. Por quê? Porque a gente não sabe a informação que foi passada para essa pessoa. A gente não sabe o que aconteceu no passado dela para que a gente possa rotular essas pessoas como quer que seja, né? A gente costuma achar que uma pessoa é chata, arrogante, metida, chorona, bobona, mas infelizmente tudo isso vem da infância. Os 5 caráteres que tem aqui no meu canal vai ensinando cada caráter de cada pessoa, cada fase dela, desde a gravidez até 5 anos e meio. Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou colocando para vocês verem a fase da amamentação. Depois vai ter outra fase, a terceira, a quarta e a quinta fase, para vocês conseguirem se achar e se entender e poder entender as outras pessoas. Porque vocês podem estar numa fase oral muito alta ou numa fase esquizoide muito alta e vocês não sabem, gente. Aí o que vocês fazem? Reflete na vida pessoal, profissional, financeira e amorosa. Aí fica culpando as outras pessoas, mas infelizmente está dentro de você. As suas emoções, os seus sentimentos está dentro de você. E você acaba jogando a responsabilidade para cima do outro e o outro vice-versa. Porque nós somos energia, pessoal. Toda energia que vai, volta. O seu pensamento que você pensa, volta para você. Então, quando a gente aprende tudo isso, fica muito mais fácil a gente lidar com o nosso habitat. Diminui as nossas crenças, diminui os nossos paradigmas, quebra esse vínculo, porque as nossas crenças e os nossos paradigmas também tem aqui no nosso habitat. Perdão, gente. Todo vídeo tem que ter um barulho no meu vídeo. Peço desculpa para vocês. Então, o nosso habitat, ele acaba sendo moldado da forma errada. Não é os nossos paradigmas que nós estamos usando. Não é nossas crenças que nós estamos usando. Estamos usando as crenças dos outros. Quem passou pela nossa vida é que faz a nossa vida. E a gente acaba refletindo no hoje, no aqui e agora. É por isso que você pensa o que pensa, age da forma que age e reage da forma que reage. Então, gente, aprendam isso quanto mais cedo, melhor. Vai melhorar a vida de vocês e vai melhorar a vida dos filhos de vocês. Isso é muito bom a gente descobrir, porque se eu tivesse descoberto isso antes, eu juro para vocês que tanto a minha vida como a vida dos meus filhos seriam muito diferentes. Todos os meus vídeos eu falo isso. Por quê? Porque a gente não é ensinado. Tem um ditado que as pessoas sempre falam assim, né? Eu falava isso também, pessoal. Pai e mãe não nasce com carta, uma coisa assim, não me lembro muito bem, desculpa. Mas nós nascemos sim, só que isso não foi passado, nem ensinado para os pais. Foi ensinado para os pais a ensinar para os filhos o quê? Que a vida é dura, que a vida é difícil, que lá vocês não vão conseguir nada. Então é isso que é passado para os pais que os pais passam para os filhos. Isso é um vínculo vicioso e é triste esse vínculo vicioso, porque você acaba passando para os filhos que tudo é difícil, que tudo ele não vai conseguir, que as pessoas são ruins, então a pessoa já começa a fantasiar tudo aquilo na vida atual, aí acaba não tendo nada na sua vida. Aí entra em depressão porque entra em conflito com você mesmo, acaba tendo aquele conflito com o seu eu interior. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você fica magoado sem saber entender quem é você. E quando você não se entende, você não consegue entender o outro, muito menos o marido, os pais, os filhos. E isso gera muito problema na vida do ser humano. Gera muita tristeza, dor, mágoa, rancor, gente. Mágoa e rancor é um dos piores sentimentos do ser humano. Porque ele não consegue se identificar. Então se ele não consegue se identificar, ele não consegue se entender, aí ele bota a culpa
no outro, ou nos outros, ou na situação, ou no universo. E na realidade, a culpa está dentro de nós. Tudo que nós pensamos é o que nós refletimos aqui fora. As nossas emoções são refletidas aqui fora por conta dos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então isso é quando a gente mata o mal pela raiz, pessoal. Que a gente mata a causa, não é o efeito. É das 7 leis do universo, do Kaibaira. Então quando a gente aprende as 7 leis do universo, a nossa vida anda, flui, fica muito mais gostosa, muito mais prazerosa, pessoal. Fica muito mais feliz, mais leve, mais rápida. Tudo começa a vir para você mais fácil. Vem mais dinheiro, vem relacionamento, vem amigos. Não precisa você lutar nem sofrer por tudo isso. Ele apenas vem. Por quê? Porque a sua mente e seu corpo estão no equilíbrio, numa harmonia só. Então fica muito mais fácil a gente lidar a nossa vida quando a gente descobre a causa. E qual é a causa? Nossa infância. De 0 a 7 anos. A gente é moldado com coisas na nossa mente que refletem no nosso corpo, que refletem na nossa vida. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, pessoal. Comentem, façam perguntas aqui no canal que eu posso responder para vocês com o maior prazer. Compartilhe para as pessoas, porque nesse exato momento tem muita gente precisando descobrir sobre isso. Cartilha, lembrei que a gente não nasce com cartilha e a gente nasce com essa cartilha, só que nunca foi ensinado pra gente. E agora na minha mente o nome, foi bom. Então tem muita gente que precisa saber desse assunto para que possa melhorar. Mamãezinhas grávidas, né, nesse exato momento, elas vão aprender como lidar com o seu filho para que o seu filho tenha uma vida próspera no futuro. Ok, gente? Muito obrigado. Namastê. Beijão. Tchau, tchau.